Ao iluminar com a lanterna, eu vi um bicho que nunca pensei ver em toda a minha vida. Era uma espécie de homem com cara de porco. Fala família, como vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos sobrenaturais e histórias assustadoras para vocês, certo? Vamos lá. Antes de começar, não esqueçam de deixar o seu like, deixa seu comentário, compartilha aí com seus amigos que gostam de histórias de terror, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Sem mais enrolação, vamos para a primeira história. O tema de hoje é seres sinistros. Vamos lá. Quando eu era mais novo, eu acho que eu tinha uns 16 anos, um amigo do meu irmão veio passar um fim de semana na nossa casa. Meus pais chamaram a gente para sair para almoçar com eles, mas meu irmão e o amigo dele preferiam ficar em casa. Eu fui com os meus pais almoçar. Meu pai ligou para o meu irmão para saber o que ele queria que a gente trouxesse para ele e o amigo dele. Eu vi meu pai ligando do restaurante lá para casa. Meu irmão perguntou pro amigo e depois foi junto com ele até meu quarto. Abriram a porta e diz meu irmão que me perguntou o que eu queria, pois meu pai estava perguntando no telefone. Só tinha um problema. Eu não estava em casa. Eu estava com os meus pais almoçando. Meu irmão e o amigo dele garantem que abriram a porta e me viram. Disseram que eu estava estranho, sorrindo 100% calado. Não respondi nada e só fechei a porta com muita calma. Meu irmão disse que achou que não era nada demais e pediu ao meu pai que trouxesse algo que ele acreditava que os três gostariam e desligou o telefone. Quando a gente chegou em casa, ninguém estava entendendo nada. Esse amigo do meu irmão me garante que, assim como meu irmão, ele me viu e que o quarto estava estranhamente frio e com um ar pesado e que eles agiram com uma calma e com uma naturalidade esquisita. Mas que tinha algo bizarro no quarto. Meu pai acredita que porque ele e meu irmão estavam virados de sono e estavam delirando. KKK. Para piorar, na segunda-feira, um amigo da escola me chama antes da aula e começa a me perguntar por que eu agi de forma tão rude com ele. Eu disse, como assim? Ele disse que no recreio passou por mim, próximo à cantina, e que falou comigo, e que apenas fiquei encarando ele e sorrindo de uma forma muito estranha. Eu disse que era impossível, pois eu não havia descido para lanchar. Eu fiquei no terceiro andar conversando com uma amiga que estava passando por uma coisa bem complicada. Não lembro o que era. Minha amiga, que estava do lado, confirmou, o álibi ali, né? Que eu não desci hora nenhuma. Esse meu amigo começou a pensar que falou com algum parecido comigo e porque percebeu que eu estava com uma farda do colégio. Tem alguns lugares no Brasil que chamam uniforme de farda, né? Muito interessante. Mas na cantina eu estava vestido à paisana, roupa comum. Eu contei a história do fim de semana para ele. Ele achou que era zoeira minha, mas disse que também notou uma vibe estranha e que estava frio. E quando ele falou comigo, morávamos num lugar quente, né? Na época era um lugar quente. Ele não acreditou. Liguei para o meu irmão. Não lembro se na época tinha viva voz ou se passei o telefone para o meu amigo, mas lembro dele conversando com meu irmão e ficando incrédulo. A gente foi contar essa bizarrice na sala para o resto do pessoal. Outro colega disse que também me viu vestida à paisana, saindo com pressa pelo portão da escola. Achou até que tinha acontecido alguma coisa para eu ir embora mais cedo. Mas ele ria tanto a ponto de estar quase chorando de rir ou de nervoso, sei lá. Que eu acho que a história dele era brincadeira. Apesar dele jurar que era real. Diferente dos outros casos, que pelo contexto eu vi que era sério. Eu lembro que nessa segunda história eu passei muito mal à noite. Não conseguia dormir porque estava com a sensação de estar sendo observado.
Eu lembro de, no meio da madrugada, sentir do nada um frio muito grande e meu coração começou a acelerar. Porque eu lembrava da história do pessoal todo. Eu tenho quase certeza que uma hora eu ouvi um som de respiração. Eu também lembrei do nada nesse dia de que a minha mãe falava que quando eu era pequeno, às vezes eu falava sozinho. Só as professoras diziam que eu era normal, que podia ser um amigo imaginário. Elas só estranhavam que quando perguntavam o nome do amiguinho, eu dizia que estava falando comigo mesmo. Eu não tenho memória disso, mas lembrei dessa história que minha mãe falava. No outro dia, perguntei para ela e ela confirmou. Do nada, ela lembrou de umas fotos que ela tinha e que me mostrar quando ficasse mais velho. Ela guardava há alguns anos dentro de uma caixinha. Eu nunca tinha visto essa caixinha. E ela mostrou uma foto lá que era eu do lado de uma sombra em forma de gente, quando era criança, isso num hotel fazenda. Minha mãe tinha pavor dessas fotos. Ela escondia porque quando via passava mal. Eram várias tiradas no mesmo lugar enquanto eu ia de um lugar para outro. E você via que a sombra me acompanhava. Não parecia ser uma mancha na foto. É algo bem estranho mesmo. A foto é da época que as professoras relataram o amigo imaginário. Minha mãe desconfiava que era eu falando comigo do futuro. Nada estranho aconteceu depois, então eu só passei a ignorar tudo isso. Que louco, né? Essa questão do tema seres sinistros, mas aí essa história cai mais para o ritmo de eu nunca sei falar a palavra, é doppelganger, né? Que é quando você tem um ser que todo mundo vê que é igualzinho a você, é idêntico, fala, se comporta, é você, espelhado, é um gêmeo seu, só que nunca existiu, né? Como se fosse uma cópia sua. É uma cópia sua. E aí você não sabe se essa cópia sua é de de um universo paralelo e tá entrando em conflito ali com o nosso universo, sabe? E por que esses seres ficam circundando ali o nosso entorno, né? As pessoas do nosso convívio. Será que ele quer tomar o seu lugar? Quer tirar sua vida e tomar o seu lugar? Eu só sei que esses relatos assim de seres duplicados são muito assustadores, porque se eu não me engano, tem um episódio na série Sobrenatural que tem esse tipo de seres, né? Os Doppel aí, que são pessoas que se duplicam e parecem com você e querem tomar a sua vida. Só faz sentido isso. Eu acho que não é amigo imaginário, não, realmente. Eu acho que ele realmente estava ali conversando com a cópia dele. Agora, o que isso explica na prática, no mundo real, ninguém vai saber. Vocês conhecem alguma história, algum relato, alguém que já contou alguma coisa parecida com isso? Comentem aí. Próximo relato. Pior noite como segurança. E aí, seguranças noturnas? Me contem aqui como foi a coisa mais bizarra que já aconteceu com vocês. Comigo foi o seguinte. Eu estava fazendo a rodada na usina de cana e açúcar da minha cidade. A usina fica próxima a umas fazendas. Então, ela é toda rodeada por mato e árvores sinistras à noite. Eu faço a ronda dos maquinários na parte mais ao fundo do local. Eu fico sozinho por ali, apenas revezando com meu amigo, que é de 4 em 4 horas. Fazemos a troca de lugar. Então ele vai lá para o fundo da usina e eu vou para o outro lado, onde tem mais pessoas. Certo sábado, ele estava doente, então eu não teria ninguém para me render naquela noite. Eu fiquei sozinho ali até às 5 da manhã. Quando foi por volta de mais ou menos às 2h40 da manhã, tudo começou a ficar meio estranho. Aquele lugar à noite é sinistro e tem apenas um refletor de luz que ilumina todo o campo, o que não é suficiente para deixar tudo bem claro. E à noite, aquele local mudava a atmosfera, ficava muito pesadão. Eu comecei a escutar um som de respiração forte, vindo do mato a uns 100 metros de mim.
O mato sacudiu muito e alguns galhos no chão também foram quebrados. Quando percebo que do meio do mato, onde eu ouvia o som, ao iluminar com a lanterna, eu vi um bicho que nunca pensei ver em toda a minha vida. Era uma espécie de homem com cara de porco, pelos negros e orelhas caídas, parecidas com a de cachorro. Aquela coisa acendeu os olhos, uma coloração amarela, quando eu mirei a lanterna nele. Então aquela coisa ficou de pé, igual gente, coluna meio torta, aquela coisa ficou em pé e me encarando. Eu fiquei travado. Depois de uns 10 segundos, nos encarando mais ou menos, eu chamei ajuda pelo rádio. Nesse instante, aquela coisa sai andando de ré e olhando para mim. Aquilo saiu andando igual gente, só que andando para trás. Quando outra segurança que fica dentro da usina chegou, não tinha mais nada ali. Ele me contou uma história de arrepiar e que me fez trocar de turno na hora. Ali, naquelas bandas, existe um velho que vira bicho em algumas noites. Todos sabiam disso, menos eu. Esse velho mora num barraco velho e diz que ele mexe com bruxaria pesada. Eu nunca mais pisei os pés naquele lugar onde vi aquele demônio. Mas acredito que até hoje esse bicho estranho viva por lá, mas não quero ver ele nunca mais. Realmente foi a pior noite como segurança. Ele fez bem aí de trocar de turno e não querer ficar nesse turno aí e, não tenho medo, vou enfrentar. Não, vai-se embora, meu filho. Se for possível, até trocar de emprego, porque se o homem era algum tipo de feiticeiro ou bruxo ou o que fosse, né? Ele tava rondando ali, E o que ele viu, eu tenho certeza que não foi muito agradável, né? Uma pessoa com cara de porco. Essa aqui também eu nunca vi nenhuma história de aparição com cara de porco e orelha de cachorro, os pelos negros, os olhos amarelos, tipo, muito assustador. Se fosse uma espécie assim de lobisomem, já ia ser assustador por si só. Mas é uma coisa que a gente já conhece aí na história, né? Nas histórias contadas pelo Brasil. Agora, cara de porco, essa eu nunca vi. Me conta aí se vocês gostaram dessa história. Eu gostei bastante. Vamos para o próximo relato. Um relato quando eu era menor. Tinha por volta de 12 a 13 anos de idade. Meus amigos inventaram de invadir a escola à noite, pois a minha amiga foi pega usando o celular que foi confiscado. O plano era pular o muro, arrombar a porta da direção. Parecia fácil, pois as câmeras ainda não estavam configuradas. Pulamos o muro sem muita dificuldade. Eu estava entrando no banheiro, a porta estava aberta. Achamos estranho, pois o zelador trancava tudo. Bom, eu fui ao banheiro enquanto todos procuravam algo pesado, acho que é para quebrar a maçaneta. Eu entrei em uma cabine do banheiro e fiz o que tinha que fazer. Quando eu fui lavar as mãos, eu ouvi umas risadas da última cabine do banheiro. Banheiro de escola é sempre isso, né? Eu pensei que fosse meu amigo, pois ele era o mais palhaço. Eu fiquei brava, pois achei que ele estava me espiando ou algo do tipo. Fui lá na última cabine e abri. Não havia nada. Achei estranho, mas ignorei quando me direcionei à porta. Eu ouvi um espelho quebrando. Tinha 5 espelhos em cada pia do banheiro. Olhei para trás e vi um bicho passando de espelho em espelho para a minha direção. Eu me desesperei e corri para fora gritando para os meus amigos virem. Quando eu cheguei na porta novamente, a mesma estava fechada e emperrou. Eu fiquei com muito medo e gritei muito para eles virem logo. Fiquei presa por uns 4 minutos. Eles chegaram e abriram a porta para mim. Nesse ponto eu já estava chorando e soluçando. Nós fomos embora sem o celular mesmo e até hoje acreditem em mim. Bom, esse foi o meu relato. Fomos embora sem o celular mesmo e até hoje não acreditam em mim. Faz mais sentido. Até hoje ninguém acredita na história dela.
Bom, esse foi o meu relato. Foi a primeira experiência paranormal que eu tive. Nenhum dos meus 5 amigos que estavam presentes acreditaram em mim, mas só eu sei o que eu vi naquela noite. Se eu disser que eu acredito, eu vou dizer que eu acredito mesmo, porque, gente, banheiro de escola tem um ar, uma densidade, né? Tem um clima estranho. Não sei hoje em dia, na minha época tinha, pelo menos. Eu não gostava, ou pelo menos evitava ao máximo ir no banheiro sozinha. Só se fosse no intervalo, que eu sei que lá fora tá cheio, e olhe lá, que sempre vai ter gente entrando, mas credo, o ser que ela viu, né, tipo, passando de espelho em espelho, isso é que dá, pular muro de escola aí, ó, bem feito. Isso é bem feito, brincadeira. Me conta aí o que vocês acharam, vocês têm relatos aí de história, de banheiro, de escola. Loira burra não conta, tá? Não conta, mas de outras histórias assim, podem sim realmente acontecer, porque é um lugar parece que é de baixa densidade, né? Enfim, vamos para o próximo relato. Eu devia ter uns 25 anos quando isso aconteceu. Estava sozinho em casa, deitado na cama. Tinha acordado mais cedo que o despertador e estava dormindo mais um pouquinho. A barriga para cima e uma camisa em cima dos olhos por causa da luminosidade. Senti o colchão afundar na altura do meu tornozelo, apenas do lado direito, como se alguém pisando apenas com um pé no colchão. Então o peso saiu do lado direito o peso saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito, caminhando em direção à minha cabeça. O estranho é que nunca os 2 pés pisavam ao mesmo tempo. Era como se a criatura, ou seja lá o que era, flutuasse entre os passos. Eu, como exímio medroso que sou, congelei de medo no instante em que senti o colchão afundar pela primeira vez. Não tinha mais ninguém em casa. Não tenho cachorro ou qualquer outro pet. Os passos cessaram na altura do meu ombro. Então senti uma mão com dedos longos alisar minha bochecha direita, como se uma tivesse atrás de mim fazendo carinho. A mão deslizou do queixo em direção à minha orelha. Sei que eram dedos longos porque senti a base dos dedos e a distância dela até a ponta dos dedos era maior. Não era uma mão comum. Nesse momento eu já estava apavorado e achando que iria morrer igual nos filmes. Tive um momento de coragem e tentei segurar o antebraço dessa mão que estava me acariciando, mas tudo que eu consegui foi bater a minha mão na parede. Para contexto, meu quarto tem uma janela que é quase a parede inteira, com o batente da janela a meia altura, bate um pouco abaixo do meu umbigo. E a cama fica encostada nessa parede. Então, atrás de mim era só uma parede e uma janela do 6º andar. Até hoje não tem explicação sobre o que aconteceu. Achei que era uma paralisia do sono, mas tenho certeza absoluta que estava 100% acordada. Já tive episódios de paralisia e foram totalmente diferentes desse. Se ela tem certeza que estava 100% acordada, diferente da paralisia que a gente fica acordada, mas não consegue reagir. Você fica acordada, mas você também fica, tipo, meio que sem saber o que tá acontecendo, onde você tá. Aqui ela afirma que tava 100% acordada e tava tendo a percepção, né, do peso no quarto, na cama. Então, eu acredito que realmente foi uma assombração aí estranha, que tava pegando pesado, né, pisando em cima da cama dela. Ou se não foi uma assombração ruim, se foi um mentor ali, não, se bem que não, né, as mãos com os dedos longos. Se bem que ela disse que estava acariciando, então pode ser tanta coisa, pode ser coisa ruim, pode ser coisa boa, pode ser, nesse caso talvez poderia ser um poltergeist, não sei, porque a brincadeira foi muito de leve para ser mas achei interessante no mínimo, né? Um pouco assustador também, né? Porque imagina você tá deitado e sentir um peso na sua cama. Às vezes a gente vai contar uma história e ela não sai nem 1% do que você conseguiu sentir ali de sensação no momento, sabe? Eu, pelo menos, nunca passei por nada disso. Se vocês passaram, comenta aí e me conta. Vamos pro último relato aqui do vídeo? Bora! Minha filha tinha uns 3 aninhos e, do nada, ela deu um grito alto e estridente no quarto dela, coisa que nunca aconteceu. O meu quarto era em frente ao dela
Então eu simplesmente pulei da cama de casal e já estava com ela. Então lá vai a história. Ela disse: mamãe, tem um babau feio, muito feio, olhando pra mim. Ai, ai, sai, babau, sai, sai. Eu perguntei: aonde? Tudo isso ela gritando e chorando. Perguntei: é morcego? Morcego? Ela: não, não. Colocando a cabecinha no meu peito, chutando e me abraçando apavorada. Gente, foi muito rápido e assustador. Levei ela pro meu quarto, voltei pro quarto dela, fechei a porta e pensava que era um morcego. Dei água para ela. Ela, com o coraçãozinho batendo, disse: não é morcego, não é morcego, não é morcego, é um velho de barba. Pois eu acreditei. Peguei minha Bíblia, a cruz do meu rosário, abri a porta do quarto dela bem devagarinho, entrei e fechei a porta. Me arrepiei toda, dos pés à cabeça. Rezei em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: saia da minha casa agora. Eu te expulso, velho feio. São Miguel, socorro, seu covarde, sai do quarto da minha filha. São Miguel, pisa na cabeça dessa serpente, e etc. Rezei Pai Nosso, Ave Maria. Aí a angústia foi passando, meu coração se acalmou. Abri a porta do quarto, aí ela entrou e eu disse: ele ainda tá aí? Ela olhou para o canto esquerdo do quarto, perto do teto, e disse: não, ele saiu. Eu falei: olhe direito. Ela disse que ele foi embora e voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. E eu, banhada de suor de frio, mais uma calma no coração. Nunca mais isso aconteceu. Ela está com 30 anos hoje e é linda, é protegida pelos anjos, os anjos de luz e da prosperidade. Você pode duvidar, tem direito, mas esse mundo espiritual existe e em oração tem poder. Ai, credo, gente, esse relato me deixou um pouco arrepiada, mas na questão do... como é que fala? Do banimento que ela fez. Ela fez um banimento aí na casa, né? No quarto da criança. O que veio assombrar a criança aí, não saberemos, mas ela disse que era um velho barbudo feio, né? Credo, uma criança, tadinha. Ai. E aí ela fez as orações, né? Firmou a fé. Nada como a fé de uma mãe, né? Pra resolver tudo. E conseguiu expulsar esse espírito maligno aí do quarto da criança. E nunca mais se repetiu, então deu certo. Confie nas orações. Ficamos felizes aí com a história de ter tido um final feliz, né? E é isso. Eu gostei muito desse relato aqui. Não era morcego, eu acho que eu preferia que tivesse sido um morcego do que ter sido esse ser estranho e esquisito. Me conta o que vocês acharam desse relato, se aconteceu já alguma coisa, alguma criança da família, né? Já viu algum ser estranho aí no quarto ou questões mesmo de orações, né? Que conseguiu mudar ali o clima, o ambiente, a energia do lugar. Esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Mandem seus relatos, deixem aí nos comentários. Pode mandar também no e-mail que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu espero que vocês estejam gostando bastante. Mandem sugestões de vídeos pra gente trazer aqui pro canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Um beijão e tchauzinho!